Estamos aqui com o advogado e auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Renato Ferraz Martins. Ele é o segundo candidato a ser sabatinado no processo de escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Por que o senhor quer ser conselheiro do tribunal? O senhor tem 2 minutos. Primeiramente, eu gostaria de fazer história, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil, como o primeiro conselheiro cidadão. Isso quer dizer que, em virtude dos meus 23 anos que eu tenho no Tribunal de Contas, eu sinto a necessidade de ocupar uma cadeira no plenário. Mais ainda, montar um gabinete técnico com apoio dos meus colegas auditores, engenheiros, especialistas em TI. O Tribunal de Contas vem mudando. A sociedade precisa refletir sobre o verdadeiro papel do Tribunal de Contas, a verdadeira função dos recursos públicos, a finalidade desses recursos. Penso que o momento, a voz das ruas pede essa mudança. O nosso Tribunal de Contas tem muitos poderes e precisamos votar. Quando eu falo votar, é ocupar uma posição no plenário, sentar na cadeira de conselheiro, emitir um parecer técnico, julgar uma conta, sustar um contrato. O tribunal tem muitas atribuições e eu gostaria que a sociedade capixaba o conhecesse mais. O senhor ainda tem um tempinho para responder a pergunta. O senhor deseja fazer uso do tempo? Gostaria sim. Estou nesse momento muito realmente emocionado em fazer essa história e nesse sangue aqui está correndo a emoção e o ideal do meu avô, Dr. Jolindo. Eu não posso esquecer dele quando falou para mim: Renato, ninguém pode te impedir de ter um lindo sonho. E é esse o motivo da minha candidatura, sonhar para as futuras gerações. Minha esposa, meus filhos e todo o povo capixaba. Muito obrigado. Obrigada pelas informações. E agora daqui a pouco voltamos com os trabalhos das sabatinas. Eles devem retornar em breve. O presidente suspendeu a sessão por 5 minutos entre uma sabatina e outra. Nós seguimos em instantes para a segunda sabatina do dia. Eu lembro que os trabalhos estão sendo conduzidos pelo deputado Ataíde Armani. Ele está presidindo a reunião, substituindo o deputado Sérgio Borges, que é o presidente da Comissão de Finanças. Isso porque o deputado Sérgio Borges é um dos 22 candidatos à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Eu lembro também que as sabatinas todas serão transmitidas ao vivo. Esta foi uma determinação da mesa diretora da casa. As sabatinas serão realizadas sempre às terças-feiras a partir das 9 horas da manhã e também às quartas-feiras a partir de 1 hora da tarde até o dia 9 de outubro. O processo vai obedecer o número de 3 candidatos por reunião. Eu informo também a você que está nos assistindo que os candidatos concorrem à vaga do conselheiro Marcos Madureira, que foi aberta em maio, com a aposentadoria do conselheiro, a aposentadoria compulsória por idade. Desta vez, a vaga é de indicação da Assembleia Legislativa e a mesa diretora decidiu que os candidatos que os cidadãos poderiam se candidatar à vaga. De acordo com o processo previsto tanto no regimento interno quanto na Constituição, após as sabatinas. Quero, nesse momento, reabrir a sessão da Comissão de Finanças para que a gente pudesse, a partir desse momento, passar a palavra ao segundo candidato, Dr. Renato Ferraz Martins, o qual terá o prazo de 10 minutos, prorrogável por mais 10 minutos para o uso da mesma. Com favor, a tribuna à disposição de Vossa Excelência. A palavra, com a palavra do deputado Roberto Carlos. Presidente,
Eu não sou membro da Comissão de Finanças, sou membro da mesa diretora. A mesa diretora se reúne agora às 11 horas. Vou aguardar a explanação do Renato Ferraz. Vou pedir desculpa ao ao deputado Dari Pagung, amigo que eu tenho um grande carinho, porque nós vamos preparar a reunião do Colégio de Líderes que vai acontecer às 12 horas. Vou tentar, presidente, participar de todas as sabatinas e já autorizei lá a assessoria a retirar a agenda para que eu possa participar. Peço desculpa ao deputado Dari Pagung e vou assistir os 10 minutos da intervenção do candidato Renato Ferraz. Obrigado, deputado Roberto Carlos. Com a palavra, doutor Renato Ferraz Martins, segundo candidato a ser sabatinado. Com a palavra. Bom dia, população capixaba. Meu nome é Renato Ferraz Martins. Primeiramente, agradecer a Deus essa oportunidade de participar dessa arguição ao cargo de conselheiro do meu Tribunal de Contas. Eu vou tentar explicar a vocês que sempre tive um lindo sonho, e esse sonho eu não posso esquecer do meu avô. Meu avô, Dr. Jolindo Martins, no final da vida dele, falava para mim: Renato, ninguém pode te impedir de ter um lindo sonho. Sonhe, meu neto. E como meu avô sonhou a vida dele toda. Em sua homenagem, eu resolvi me candidatar a conselheiro. O meu avô falava para mim: Renato, acredite no seu potencial, acredite no ser humano, na instituição pública. Ao entrar no curso de Direito, eu vou adiantar um pouco, fui estagiário de Direito no Tribunal de Contas. E com o passar do tempo, isso lá no Galerão, na General Osório, eu reparava que as sessões do Tribunal de Contas, no 10º andar, eram muito protocolares. Eu, como servidor, para acompanhar a sessão, várias vezes me sentia pequeno perto dos conselheiros. E com o passar do tempo, cheguei à conclusão que precisamos fazer parte do plenário, precisamos votar. A área técnica precisa não só elaborar relatórios, participar de auditorias. O Tribunal de Contas vem mudando. Inclusive, antigamente, nós tínhamos a PGE no Tribunal de Contas. Depois, o Ministério Público Estadual fazia parte. Hoje, nós temos o Ministério Público de Contas. Inclusive, eu defendo a independência orçamentária e financeira do Ministério Público de Contas. Eu gostaria de falar isso visando o interesse público, o interesse da sociedade capixaba. Eu nasci aqui em Vitória, capixaba, há 44 anos. E eu fiz menção ao meu avô, eu fiz um comentário a ele aqui, que ele foi uma pessoa dotada de um profundo amor ao próximo, um idealista, um amigo fiel, um pai de família exemplar e médico extremamente dedicado. Nesse momento, eu vou dar força ao meu pai, que está na UTI do hospital, Vitória à parte. Eu teria todos os motivos, todas as pressões de estar acompanhado ele. Mas eu falei: não, vale a pena sonhar. Agradeço a minha esposa, meus 2 filhos, Aníbal e Gabriel, também por estar aqui. Gostaria de dizer que para ser conselheiro do Tribunal de Contas é preciso ter preparo, quer dizer, capacidade técnica. O servidor público deve ter capacidade e compromisso. Não adianta nada ele ter capacidade e não ter compromisso com a coisa pública. Essa linha de conduta que deve nortear a indicação do conselheiro do Tribunal de Contas, que é capacidade e compromisso.
Para isso, eu gostaria de citar outras entidades que acompanham o meu raciocínio, como a Transparência Capixaba, a Comissão da OAB contra a corrupção, a impunidade, o Ministério Público de Contas, e, inclusive, meus colegas auditores de controle externo. Uma carreira através de concurso, e os auditores hoje no Tribunal de Contas precisam do voto. Eu falo para vocês porque eu acompanho diariamente as sessões do tribunal, acompanho os votos, os recursos de reconsideração. Vou citá-los porque nós precisamos, como área técnica, votar. Não adianta o Ministério Público refletir, falar somente a título de reflexão, o ordenador não cumpriu o limite constitucional. O mais importante é o voto. Tá. Eu gostaria de citar também Ives Granda Martins. Para termos um Tribunal de Contas independente, é necessário eliminar por inteiro os critérios políticos na escolha de quem compõe essa corte, neste nível de responsabilidade. Citar também um contador, Lopes de Sá, que escreveu um artigo que diz: a deficiência que encontramos no Tribunal de Contas é a influência que o Executivo e o Legislativo exerce na composição daquela casa, quando designa pessoas para fiscalizar as suas próprias contas. Não se confiam ovelhas aos lobos. Esse é o princípio natural da administração pública. E, finalmente, o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, quando foi indagado se ele concordaria que o Congresso Nacional indicasse ministros para o Supremo, ele respondeu: seguramente essa alternativa, a indicação pelo Congresso, teria como consequência inevitável o rebaixamento do Supremo, a cabide de emprego a políticos sem voto, enfim, de carreira, como ocorre no TCU. O próprio ministro Joaquim Barbosa rebaixa o Tribunal de Contas, criticando esse processo de escolha. Tem tempo. As políticas públicas precisam atender, de fato, às reais necessidades dos cidadãos capixabas. O Tribunal de Contas ainda tem muito a realizar. Somente 50 anos temos. Eu gostaria de elogiar a atual gestão do Tribunal de Contas, inclusive com um novo regimento interno, que entrou há pouco tempo em vigor. As medidas cautelares que o plenário vem agindo está dando mais corpo ao Tribunal de Contas. Ao nosso presidente, conselheiro Carlos Hanna, criou um código de ética, um sistema de controle interno, criou o GeoObras na parte de engenharia, o sistema online nas sessões, a publicação das pautas de julgamentos realizados pelo tribunal, dentre outras modernizações, que dão pleno acesso ao cidadão capixaba aos atos realizados por aquela corte. O princípio da transparência democrática possibilitou essa nova era no Tribunal de Contas e propiciou essa oportunidade de eu estar aqui disputando essa vaga. Por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre os requisitos do cargo de conselheiro, né? Lembrando a ficha limpa, a idoneidade moral, a reputação ilibada. Certo. Muitos pensam que eu sou um sonhador, idealista, que essa briga é de cachorro grande. Tem muita pressão. Eu gostaria de deixar uma mensagem a vocês. Escrevi há pouco, agora de punho, que não tenham pena de mim, pois sei que estou no caminho certo e acredito realmente nesse sonho e na luta de modernização do Tribunal de Contas. E se vossas excelências querem lamentar, que lamentem pelo povo capixaba, que não tem o Tribunal de Contas que merece. Tenho pena daqueles que não conseguem se desvencilhar das pressões do Executivo e que não têm coragem de romper com o sistema. Lastimem por aqueles egoístas que não têm o discernimento de entender que o Tribunal de Contas é muito
importante do que disputas partidárias. Lamento porque não lamentar pelo próprio Tribunal de Contas, que frequentemente é chamado de Tribunal de Faz de Contas pela sociedade e é objeto de desprezo e chacota. E caso seja indicado, eu montarei um gabinete técnico e trabalharei para valorizar o Tribunal de Contas e resgatar essa corte que tem um papel importantíssimo na democracia brasileira. Na minha opinião, não vem sendo cumprido esse papel, pelos perfis dos conselheiros indicados. Eu não tenho nada contra os deputados. A indicação é política e o momento político favorece essa indicação técnica. O que eu venho criticar é o critério dessas indicações. Os deputados são os legítimos representantes do povo. O que eu critico é, comparado com as democracias mais desenvolvidas, inclusive na Europa continental, que existe modelos de tribunais de contas, é a forma de indicação. O Tribunal de Contas não pode ficar desprestigiado. Hoje eu sinto que as pessoas não têm medo do Tribunal de Contas, os ordenadores. A população não conhece a Casa de Contas. Eu gostaria de prorrogar 10 minutos. Tá. Concedido, doutor Renato, o prazo de mais 10 minutos a Vossa Excelência. Estou convencido que isso acontece, pois os principais atores, muitas vezes, não têm nem capacidade nem compromisso. Pelo adiantado da hora, eu até me abstenho. Gostaria de responder. Me abstenho. Obrigado, doutor Renato, pela compreensão de Vossa Excelência. Eu quero ser o mais correto possível aqui com todos os candidatos. O que aconteceu em relação ao deputado Cláudio Vereza, mesmo que a gente tenha que ouvir um candidato por dia ou 2 só, mas com certeza eu não vou, em hipótese nenhuma, deixar de estar fazendo para todos o que foi feito para o primeiro candidato. Não tenham dúvida disso. Então, Vossa Excelência está abrindo mão do tempo. A gente passa a sabatina, por intermédio dos deputados, a princípio, os membros efetivos dessa comissão. Deputada Luzia Toledo, com a palavra. Senhor presidente, pela ordem, é porque eu sou o deputado... Não, eu estava achando que fosse na ordem, eu deixei, eu não sabia que tinha inscrição. Eu não sabia, então a mim não informaram. Não me informaram que tinha inscrição. Eu fui o primeiro a fazer a pergunta, estava preparado para fazer. Eu acho que houve aí sabedoria. Pode fazer a pergunta, deputado. Deixa eu fazer. Mas, olha, eu tenho que subir para representar o PMDB no Colégio de Líderes, que tem a reunião agora. Por isso que eu me inscrevi. Eu vou fazer as perguntas o mais rápido possível. Vamos seguir a sequência. Queria comunicar ao deputado Zé Esmeraldo que estava escrito em primeiro para sabatinar o deputado Cláudio Vereza. Nós estamos em outro candidato agora, é uma nova inscrição de sabatina. E a primeira escrita que eu tenho aqui é a deputada Luzia Toledo. Deputado, eu não me inscrevi em momento algum. Eu apenas disse, deixa eu fazer a pergunta em primeiro. Se foi isso aí que foi dito. Foi isso aí. Vossa Excelência talvez tenha tomado comprimido e está esquecendo das coisas. Não, Zé. Não, eu só estou querendo fazer a coisa correta. Então, com a palavra... Com a palavra, deputado Zé Esmeraldo. Primeiramente, eu queria saudar o Rodrigo Martins, o Renato Martins. Renato Martins, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, é uma pessoa de família extremamente inteligente. Quando ele falou aqui, o médico pediatra Dr. Jolindo Martins, que foi o seu avô, eu conheci esse senhor, brilhante médico e um homem de uma capacidade muito grande, intelectual, aquilo que foi dito, inteligência rara. Todos os concursos que fazem, passam em primeiro lugar. E vou dar exemplo. Danilo Lins Martins, filho do doutor Ademar Martins. O seu filho fez concurso, e a filha também, primeiro lugar
Em primeiro lugar, ela passou na Procuradoria Federal e o rapaz, o menino, o filho, também passou em primeiro lugar na medicina. São pessoas inteligentíssimas. Que bom, nós temos aqui, nesta Casa de Leis, pessoas que estão preparadas. E o currículo do Renato? É um currículo incrível, brilhante. Renato, fica atrás de mim, não, senão você vai ver minhas perguntas. Fica lá sentado lá. Então, eu queria aqui dizer aqui que é uma satisfação muito grande, Renato, que você, tá certo? Você é uma pessoa preparada, ninguém tem dúvida disso. E eu me conscientizei mais quando o próprio Rodrigo Martins, grande advogado. Então, meus parabéns. E que bom que nós estejamos sabatinando pessoas da competência de Vossa Senhoria. A primeira pergunta que eu vou fazer é rápida. A receita advinda da venda de um bem imóvel pela prefeitura pode ser usada para fazer frente à despesa com pessoal? Existe alguma exceção? Entendeu a pergunta? Você está tão emocionado que você tinha que responder. Ele podia... Pega isso aí. Pode falar, Excelência. A pergunta que eu te fiz foi exatamente essa. A receita advinda da venda de um bem imóvel pela prefeitura pode ser usada para fazer frente à despesa com pessoal? Pergunta. Existe alguma exceção? Respeitando a lei de responsabilidade fiscal, existem os limites. Eu entendo que a venda de um bem, o senhor falou, imóvel ou móvel? Imóvel. Imóvel. Uma pergunta bastante específica. Em função da qualidade do... Certo. Eu entendo que, respeitando os princípios, os limites condicionais de pessoal, Vossa Excelência, eu entendo que a exceção que Vossa Excelência vem me pedir. Não vislumbro essa exceção, Vossa Excelência. Pode passar. A outra pergunta, Renato, é exatamente o seguinte. Segundo o Código de Ética do Tribunal de Contas do Espírito Santo, implantado pela Resolução 225 de 2010, quais são as punições previstas na violação das normas estabelecida pelo Código de Ética? A pergunta é essa. A advertência, a Comissão de Ética tem que dar ampla defesa, né, o contraditório, e no que tange as punições, nós poderemos tratar Eu gostaria, Vossa Excelência, dizer que a Comissão de Ética do Tribunal de Contas... São 3 respostas. São 3 respostas, né? Olha a música aí. Inclusive, o processo disciplinar administrativo, ela poderia, sim,
uma advertência verbal ao membro, no caso um auditor, um conselheiro, porque existe um outro código de ética dos servidores também. Há uma recomendação, né, uma advertência confidencial, reservada, e uma censura ética em publicação de edital. Renato, eu queria que um amigo não utilizasse respondesse sem consultar. Sem consulta. Pode continuar. Fazer a terceira pergunta, né? Sem consulta também aí também. Não, não tem. Segundo... Deputado Zé Esmeraldo, é um direito do candidato consultar livros, qualquer coisa. Ele pode consultar na hora aqui? Pode consultar? Então consulta. Beleza, então se pode consultar, consulta. Pode consultar, porque Vossa Excelência sabe que as atribuições do Tribunal de Contas são multidisciplinares. Engenharia, TI, então perguntas muito específicas. Então está tranquilo, entendi. São 2 minutos. Segundo o Código de Ética do Tribunal de Contas, eu já fiz a pergunta, vou fazer outra pergunta aqui. À luz do regimento interno, em quais situações os auditores substituirão os conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo? Essa é uma pergunta. Qual é o prazo máximo? Qual o prazo máximo poderá se dar esta substituição? O senhor citou o Código de Ética, mas pelo regimento... Posso repetir. À luz do regimento interno, em quais situações os auditores substituirão os conselheiros no Tribunal de Contas? Qual é o prazo máximo poderá se dar esta substituição? Que prazo? Inclusive, nós temos lá no tribunal agora auditores substitutos de conselheiros, no caso da vaga até do conselheiro Valci, que se encontra afastado. E eu gostaria de lembrar que eu sou um auditor de controle externo, não auditor substituto de conselheiro, que é um pouco diferente, né? O auditor substituto está até na Constituição. Não tem como, para poder compor o quórum do Tribunal de Contas, o auditor substituto, hoje no caso nós temos 4 auditores, com o auditor Eduardo Pérez, eu vou ter que, Vossa Excelência permitir, vou ter que fazer uma consulta mesmo. A diferença é que o auditor substituirão, né, em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, não tem como. Não excederá 180 dias por convocação. Aí há uma alternância. Eu gostaria de, essa minha resposta, lembrar que o novo regimento interno do Tribunal de Contas atribuiu aos auditores substitutos competência para as câmaras que serão criadas às quartas-feiras e municípios até orçamento de 50 milhões e 50 mil habitantes. Auditor substituto. Então, a resposta aqui, no caso, seria 180 dias. Concluiu o prazo, presidente? Foi concluído. Já fiz as 3 perguntas. Foi concluído, meu querido deputado. Até porque nós temos mais deputados. Importante, eu só queria falar o seguinte, que é importante que os... Então, faça a conclusão de Vossa Excelência. Eu vou concluir o seguinte, eu vou fazer um adendo aqui. É importante que os membros efetivos da Comissão de Finanças, os membros efetivos, é o caso da Luzia Toledo, é o caso da nossa deputada Lúcia Dornelas e Vossa Excelência, que estejam aqui. Isso para mim é uma coisa muito importante. Eu acho que é importante para todos. Eu vou ficar aqui nos 22. Eu vou estar aqui do início ao final. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao deputado Zé Esmeraldo e quero dizê-lo que foi oficializado todos os deputados dessa comissão, inclusive os 2 suplentes, o suplente do Sérgio Borges e o suplente do deputado Dari Pagung.
Eu acho que nós, parlamentares, eleitos pelo povo, temos uma responsabilidade com o nosso mandato. Agora, eu não posso exigir que a pessoa tenha essa responsabilidade. Eu estou aqui, né, vou estar aqui amanhã, vou estar na terça e na quarta-feira, mesmo estando aqui a troco, como diz o Esmeraldo, de comprimidos, mas que não são comprimidos, são medicamentos injetáveis, porque tenho responsabilidade com aquilo que representa. Agora, eu não vou exigir isso de outras pessoas. Com a palavra, a nossa querida deputada Luzia Toledo. Quero cumprimentar o doutor Renato Martins, já desejando que ele realmente tenha sucesso, não só aqui, mas no plenário. Eu quero fazer uma única pergunta. Eu gostaria de saber, na sua opinião, como o Tribunal de Contas pode, sem perder seu caráter de contas, de julgador, atuar de forma preventiva. Essa é uma pergunta. Para Vossa Senhoria, é possível que o tribunal atue na orientação de agentes públicos cuja conduta financeira julgará posteriormente? Perfeitamente. São minhas duas perguntas para Vossa Senhoria. Inclusive, neste momento, está ocorrendo um seminário de orientação técnica, se não me engano, em Batiba. O Tribunal de Contas, como eu disse, tem várias atribuições. Nós focamos muito no parecer das contas do governador e dos prefeitos. Só que, além disso, quando há dano ao erário nas fiscalizações, nós também apreciamos, nós julgamos as contas. O Tribunal de Contas também tem um importantíssimo papel no que tange ao registro das aposentadorias, pensões, as próprias admissões, todos os concursos públicos do Estado, nós temos que dar uma chancela. Então, no Tribunal de Contas, nós já vemos orientando os jurisdicionados de diversas formas, inclusive pela Escola de Contas. Nós prestamos um auxílio, isso que eu gostaria de questionar. Nós não fazemos parte desse poder legislativo, como muitos tentam me passar a ideia. Na minha concepção, o poder é uno, o poder é do povo. A função, legislar e fiscalizar, a função do executivo, do judiciário. E o tribunal, ele auxilia todos os poderes, todas as funções. Ele auxilia não só punindo, aplicando multa ou emitindo pareceres pela aprovação ou rejeição de uma conta. A sua importância é muito grande para a sociedade, inclusive nessa parte de orientação. Eu concordo que o tribunal deva orientar, sim. Eu considero a resposta satisfatória, presidente. Obrigado, deputada Luzia Toledo. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornelas. Quero saudar o Renato, também a sua família, a sua esposa, que estão presentes nesse... Não está presente, Vossa Excelência. Porque você saudou ela, eu achei que saudei, eu inclusive liguei, meus filhos estão indo para a escola. Mas ela deve estar assistindo pela TV. Deve. Então, saudá-la, saudar os filhos, né? Como disse, num importante dia, com certeza na sua carreira, né, profissional e também social. Sei que é um militante dos movimentos sociais organizados. Eu queria fazer para você a mesma pergunta que eu fiz ao deputado Cláudio Vereza. No momento em que nós estamos vivendo, na exigência de transparência no serviço público, se você for eleito conselheiro, o que você
pretende fazer para a transparência do Tribunal de Contas? Olha, está nas minhas mãos a transparência. Eu sou um apaixonado por tecnologia, inclusive recomendo, assistam o Jobs, aquele filme, quando ele falava que os loucos vão mudar o mundo. Assista o filme do Steve Jobs. Eu questiono um pouco o Tribunal de Contas, principalmente agora com a lei da ficha limpa e transparência. Nós temos que democratizar o Wi-Fi no Tribunal de Contas, nesta Assembleia, em todos os locais públicos. Hoje, o mundo é muito rápido. Enquanto estamos aqui, eu faço essa crítica, porque as pautas estão disponibilizadas, os relatórios estão disponibilizados, os pareceres do Ministério Público, os votos dos conselheiros. Hoje nós temos sessão às 14 horas, eu tenho a pauta aqui, eu já tenho os votos. E eu acho que a sociedade capixaba, o dia que utilizar essas ferramentas que estão na minha mão aqui, simples, cada vez mais o acesso, hoje, eu vou ter que citar, né, o Jobs mesmo, $99. O tribunal deveria ter, com seus auditores, um acesso à rede mundial de computadores. Não existe mais essa administração, no meu entender, burocrática, do ponto, do horário. Nós temos que ser mais rápidos. Haja vista, nesse momento, está ocorrendo uma auditoria no Tribunal de Contas, muito famosa, da Arce, né, da concessionária Rodossol. Se não me engano, são 90 dias o prazo. É uma crítica que eu faço. Eu acompanho os colegas da auditoria, os conheço. Eu acho que a sociedade capixaba merece uma celeridade um pouco maior. Nós não podemos aguardar. Então, eu acesso à informação. Obrigada, Renato. Obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputada. Eu gostaria de pedir licença, Vossa Excelência, os demais membros da comissão e aos nossos deputado Dari, que está aqui, aos demais funcionários do tribunal, parentes, enfim, todos que estão, todas e todos que estão aqui, porque agora começa a reunião do Colégio de Líderes e eu represento 7 deputados. Então, queria pedir permissão a Vossa Excelência para me retirar. Obrigado, deputada Luzia Toledo. Fique à vontade. Com a palavra, o deputado doutor Hércules da Silveira. Hércules Silveira. Meu querido amigo Hércules Silveira. Doutor Hércules. Presidente Thaís Germani, eu quero abraçar o Renato. Renato, espero que Aníbal, seu pai, que ele possa sair da UTI, que tenha bastante saúde. E você falou no seu avô, Jolindo, que eu fui aluno dele de pediatria, que foi realmente um ícone, um missionário, principalmente cuidando daquilo que a gente tem mais cuidado, que são as nossas crianças, nossos filhos. Eu gostaria de saber, Renato, antes, presidente, eu gostaria de sugerir que o tempo está muito pequeno. Eu acho que eu sugiro que a gente possa sabatinar um candidato por sessão, porque está muito pequeno o tempo, não dá para a gente falar, e o candidato também responder aquilo que ele gostaria de responder. Mas eu queria a opinião do nosso Renato, a opinião técnica aqui. Nós estamos ouvindo que ele tem um preparo técnico para essa questão. A PEC 29 estabelecia que 12% dos municípios, do Estado, ia destinar à saúde, 15% dos municípios e 10% seria a União. E, na verdade, foi um engodo muito grande que estabeleceram que 12% para o Estado, 15% para o município, e a União nada. A
vai investir o que investiu ano passado, mais a correção do índice inflacionário mentiroso, que todo mundo sabe que é uma grande mentira a inflação que nós estamos vendo. Eu queria perguntar a você o seguinte, ao senhor candidato Renato, como dissecar esse investimento? O que é investimento da saúde, o que é custeio e o que pode realmente dissecar, o que pode separar de investimento e de custeio da verba de saúde? Muito boa pergunta, Vossa Excelência. Eu ouvi uma frase do meu avô, bem assim, antes leite do que leito. Essa frase, nós podemos lembrar de um livro que ele escreveu, Se a Criança Votasse. Esse livro, se não me engano, é de 46. Não existia Estatuto da Criança e Adolescência, não. Então, investimento em saúde, nós temos que falar em prevenção, saneamento básico. O Vossa Excelência é presidente da Comissão de Saúde aqui nessa casa. Eu sou uma testemunha da luta de Vossa Excelência pela saúde do povo capixaba. No Tribunal de Contas, o senhor citou percentuais aí, 15%. Na prática, o que se ouve falar muito são em hospitais. Acabaram de inaugurar o Dr. Jaime, inclusive parente também. A sua esposa, Dona Firmiana, minha tia, aos 102 anos, está aqui. Vou lembrar da minha avó, que também está viva, hein? Dona Ivone, a viúva de vovô Jolino, está viva aos 92 anos. A questão não é construir hospitais. Nós estamos... Vou fazer uma crítica aos empreiteiros. O momento político é ótimo. Vamos construir um novo hospital infantil, se ouve falar. E cabe ao Tribunal de Contas uma auditoria operacional, que está prevista aqui na nossa atribuição. A auditoria operacional seria uma parceria com o Conselho Regional de Medicina, a Sociedade Espírito Santense de Pediatria, irmos aos corredores dos pronto-socorros, nos hospitais públicos. Fazermos uma auditoria concomitante e constatarmos a realidade da saúde capixaba. Não é cumprir o percentual, não, Vossa Excelência. O tribunal deveria realizar auditorias operacionais na área de saúde. Muito obrigado. O poder público já demonstrou que não sabe administrar. Isso é uma coisa muito clara. Haja vista que constrói seus hospitais de ponta e não tem competência e capacidade para administrar, transfere para uma OS, demonstrando claramente a sua incapacidade e a sua incompetência em administrar o seu próprio. Haja vista os hospitais que são administrados pelas OS e faz uma comparação daqueles que são administrados pela administração direta. Os das OS são melhores, porque tem mais competência e tem mais sabedoria e conhecimento daquela atividade. Quando se faz um convênio, eu vou citar a minha especialidade obstetrícia. E da minha especialidade obstetrícia, eu devo lembrar também que o senhor falou uma frase interessante que eu lembrei do seu avô, sobre a amamentação, sobre o leite. Até 6 meses, mamãe, não dê nada para a criança, nem água, só dê o peito. Você vai ter um filho melhor, com mais resistência e que terá muito mais saúde a vida fora e muito mais carinho com as pessoas. As metas para partos, por exemplo, uma maternidade tem que atingir 500 partos, por tantos valores, tantos reais. Aí não atinge esse valor, mas o hospital ficou esperando a paciente chegar. E a paciente não foi. Aí o que acontece? O hospital é obrigado a devolver ao poder público essa diferença que, vamos supor, de 600 partos, fez só 500, tem que devolver ao poder público corrigido, com índice de correção corrigido para o governo, o poder público em geral. O senhor acha justo
esse comportamento? Falar em obstetrícia, meu avô também era obstetra, inclusive fez o parto dos filhos. Eu não acho justo. Eu acho que o recurso que é destinado à saúde é sagrado. E nós temos no Tribunal de Contas, eu gostaria que Vossa Excelência soubesse, que o Ministério Público de Contas vem atuando veementemente contra esses convênios. Eu acabei de acessar aqui uma representação, agora em julho. O Estado, me parece, que ele constrói o hospital, mas ele terceiriza. E nós temos que olhar com olhos de fiscalizadores nessa terceirização, a quem interessa. O principal objetivo do recurso da saúde vem a ser, a finalidade dele seria o atendimento. Então, no meu entender, quanto mais recurso na saúde, melhor. Né? Especificamente nessa pergunta que o senhor me fez, eu entendo que o recurso tem que ser aplicado na totalidade. Eu não entendo que deva devolver, não. Se não me engano, o senhor falou que esse caso foi específico, eu não entendi. Caso de parto. Parto. Vamos lembrar da Promátria aqui, né, no Estado. No momento, essa questão específica, eu entendo que o Estado não deveria devolver esse recurso, não. Pode. Muito obrigado. Gostaria que marcasse meu tempo outra vez, por gentileza. Vamos lá, 15 minutos. Deputado Hércules da Silveira, nós temos um edital que foi publicado determinando o tempo. Eu até entendo, e falei no início da sessão, que poderiam se usar os 6 minutos. O deputado tem 2 minutos 3 vezes. Poderia se usar uma pergunta e ter a resposta de 6 minutos do candidato. Né? Mas eu não quero aqui fugir muito do que foi determinado pelo edital, até para não ser injusto com os candidatos. Mas faça suas considerações, deputado. Posso fazer pergunta a mais? Pode, faça. Faz. Muito bem. Uma última pergunta. Com a vontade. Salvo o melhor juízo, eu pensei que eu tinha 2, 2 e 2. E dentro mas desse 2, tempo, 2 e 2. Se Vossa Excelência fez só 2 perguntas, tem direito a mais uma, com certeza. Então, eu gostaria de insistir, porque eu gostaria de fazer, dentro de 2 minutos, uma pergunta, dentro de 2 minutos, outra pergunta, e 2 minutos, outra pergunta. Foi o que eu fiz até agora, então, salvo o melhor juízo. Porque o que eu li ali, Excelência... Meu querido deputado, pode fazer a terceira, então, Vossa Excelência tem esse direito. Ok. Mas porque eu olhei no cronômetro, já estava passando para outro, aquela hora já estava passando para outra marcação de tempo, eu estou vigiando, eu estou atento. O cronômetro vai iniciar a hora que Vossa Excelência começar a pergunta. E eu gostaria de dizer da satisfação e ainda um pouco de tristeza por ainda um candidato precisar de utilizar a mesa diretora, um deputado ou um partido para se inscrever. Então, eu continuo com essa luta e o ano que vem vou reapresentar o nosso projeto para que qualquer cidadão ele possa se inscrever sem o auxílio de nenhum deputado, e nenhum partido e nenhuma mesa diretora. Acho que está faltando ainda essa abertura que, como o Renato falou tanto em sonho, ainda é um sonho nosso, e esse sonho não é só de Hércules Silveira. Esse sonho da transparência capixaba é da OAB, Ministério Público de Contas, Sindicato dos Advogados e Conselho Regional de Administração, e do povo que está na rua. E o povo que quer isso. O povo está nos obrigando a abrir essa redoma que era fechada, que tinha inicialmente 3 candidatos, passou para 4 e hoje tem 22. E por isso que está dando essa discussão que nós estamos aqui, e o que eu faço mais esse apelo para cada dia, cada 3 horas, sabatinar um candidato. Senão a gente vai fazer uma meia sola, desculpa o termo chulo, mas realmente nós não teremos o tempo
para sabatinar e o candidato também para responder com bastante segurança as perguntas. E a pergunta final, então, agora é essa. Senhor Renato, como é que o senhor está vendo essa abertura e da possibilidade que o senhor nunca teve de ser candidato a conselheiro do Tribunal de Contas? Como é que o senhor está se sentindo nesse momento na nossa Casa de Leis? Estou me sentindo, Vossa Excelência, muito à vontade, porque esse sonho da área técnica ser indicada, antes, inclusive, do seu projeto aqui do Conselheiro Cidadão, eu acompanhei em Brasília, no TCU, lá, se não me engano, acho que foi o PPS, houve até um erro, houve um partido político indicando. Era o caso da Raiz, aquela ministra. Tivemos no Tribunal de Contas dos municípios de São Paulo, há pouco tempo, um debate. Inclusive no Paraná, se Vossa Excelência não sabe, houveram 45 candidatos. E a sabatina lá teve confusão, teve invasão, foi numa sala pequena, ocorreu um abraço ao Tribunal de Contas do Paraná, eu acompanhei, cheguei a ligar para os candidatos. Nós temos um candidato em Minas, no Tribunal de Contas de Minas, que já foi 5 vezes sabatinado. Eu entrei em contato com ele, realmente a história está mudando. E nós, no Tribunal de Contas, não podemos ficar de costa para a voz das ruas. Se eu for ali no ponto de ônibus, se eu for na feira, outro dia eu vi um pronunciamento de Vossa Excelência aqui, eu estava acompanhando da galeria, imaginei, ano que vem, essa casa terá menos 3 deputados, se não me engano, acho que menos um federal, né? E o voto será aberto dessa indicação. Então, eu gostaria de tocar no coração e na razão de Vossas Excelências. Estamos fazendo história nesse plenário. Bom dia. Obrigado, deputado Ercos. Eu quero consultar a deputada Lúcia, se quer usar a palavra. Não. Eu antes de conceder os 3 minutos ao doutor Renato para fazer suas considerações finais, eu gostaria de agradecer o deputado Ari Pagung pela compreensão de estar convocado para hoje e ser transferido para amanhã. Quero também convocar já o deputado Ari Pagungues para amanhã, às 13 horas, também Marilene Alves Ferreira, Carlos Roberto Bianchi, Tânia Maria Pires e Pinho. Nós vamos fazer o possível para que seja sabatinado essas 3 pessoas amanhã. Determina a Secretaria para Comunicação, de Comunicação no site. Quero também dar uma resposta sem polemizar. Quero dar uma resposta sem polemizar ao meu querido deputado Erco e também ao doutor Renato. Eu, o outro dia, votei contrário a essa questão do Conselheiro Cidadão, né, e também pedi o voto à matéria, porque entendo que a matéria estava encaminhada de forma errônea. Nós temos, além da isometria constitucional, nós temos uma emenda constitucional número 38, aprovada por essa Casa, que emendou a Constituição de 88, determinando quem pode se candidatar a conselheiro do Tribunal de Contas e encaminhado ou assinado por um deputado ou por vários deputados. E a emenda constitucional número 38, né, que emenda o artigo 74 da Constituição, ela é muito taxativa. Os conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos obedecendo a seguinte proporção. É constitucional. 3, de escolha do governador do Estado com aprovação da Assembleia Legislativa, observando a seguinte condição. 1, de livre indicação
aprovado pela Assembleia Legislativa. Quer dizer, o governador, ele indica por si próprio. O segundo, 2, aliás, a letra B, 2, conselheiro alternadamente dentre os auditores, membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, indicada em lista tríplice pelo Tribunal, e o segundo critério de antiguidade e merecimento, recebidas as indicações, o governador indicará e submeterá à aprovação da Assembleia. O item 2, 4, escolhido pela Assembleia Legislativa, que é o que nós estamos fazendo. Só que desses 4, a mesa diretora se achou no direito, né, de abrir a indicação. Eu sou favorável ao conselheiro cidadão, desde que nós emendamos a Constituição, mudando o artigo, a emenda constitucional número 38, senão fica ilegal. Fica ilegal. Qualquer pessoa vai entrar na justiça e achar que nós temos que respeitar a emenda constitucional 38. Eu entendo dessa maneira. Pode, de repente, alguém entender de outra maneira. Eu dou esse direito, mas eu entendo dessa maneira. Está aqui na Constituição, emenda constitucional 38. E o que o deputado faz o primeiro dia que ele assume o mandato dele? O que o deputado faz? Um juramento em respeito à Constituição estadual e federal. Isso é um juramento feito pelos deputados. Então, eu acho que é isso que nós fizemos, brigamos e entendo dessa maneira. Agora, vamos mudar a Constituição o ano que vem? Com certeza terá a minha assinatura para que mudamos a emenda constitucional 38, abrindo isso, não sei qual as normas, qual a maneira que a gente colocará isso na Constituição, mas vamos emendar, com certeza. Não sou contrário, não, à matéria, eu sou favorável à matéria, como fui favorável à matéria do voto secreto, que derrubamos o voto secreto, e nós sabemos hoje, mais do que ninguém, que acertamos em acabar com o voto secreto, mas sabemos também que determinadas matérias hoje, a pessoa tem a vontade de ter a imparcialidade de votar, e às vezes não tem. Não tem. Então, são atitudes, são coisas... Já pensaram, vamos, Conselho Cidadão, se inscrevesse 30 mil pessoas para ser candidato a conselheiro do Estado do Espírito Santo, como seria? Nós temos 22 hoje, mas abrindo isso, pode se inscrever 30 mil pessoas, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. É isso que os parlamentares têm que pensar na hora de fazer uma emenda à Constituição. Porque o constituinte, Cláudio Vereza foi um constituinte, eu fui relator da lei orgânica do município de Linhares, nós temos a responsabilidade de saber, porque aqui nessa casa tem 30 deputados que representam o povo do Estado do Espírito Santo, ou bem ou mal, mas eles foram eleitos em voto direto pelas normas do nosso país. São esses deputados que indicaram e que vão votar para eleger o conselheiro do Tribunal de Contas. Essa comissão está sabatinando aqui democraticamente todos os candidatos de igual, porque nós temos deputados, é escrito, nós temos membros do Tribunal de Contas, nós temos membros do Ministério Público, temos membros da sociedade. Então, é a primeira vez que acontece isso. Vamos avançar? Claro que vamos, mas nós temos que avançar dentro de norma, dentro de uma legalidade. É isso que nós queremos, é isso que eu acho que é o correto. Então, para nós termos amanhã eleito aqui um conselheiro cidadão, nós temos que ter respaldo constitucional para que se faça isso. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, não tenho dúvida. Com a palavra, doutor Renato, para suas considerações finais, por 3 minutos, como foi determinado o... Tudo bem. Eu peço ao deputado Zé Esmeraldo e ao deputado Rodrigo,
se tem alguma consideração a fazer antes de ceder a palavra ao doutor Renato para suas considerações finais. Presidente, eu queria só incluir nessa sua fala com relação à questão do voto secreto. Eu acredito que tem algumas matérias, e não precisa ser inteligente para observar isso, matérias que diz respeito ao funcionalismo. E agora mesmo nós estamos tendo um caso aqui na Assembleia. Foi aprovado um projeto de lei oriundo do Executivo, no que tange uma reforma administrativa, aprovado aqui nessa casa, com aval do governo e aprovação dos deputados, e esse projeto foi vetado. Se, para esses casos, o veto fosse fechado, que bom seria para os funcionários desta casa, se o veto fosse secreto. O voto, exatamente, o voto fosse secreto. Com certeza nós iríamos derrubar o veto. Porque aqui tem 7 ou 8 deputados que votam aqui de cara limpa. E tem os outros que são medrosos, que não encara, mas votaria com certeza se houvesse o voto secreto. Então, o voto secreto, na verdade, ele é bom para quando o funcionário é prejudicado, você vir aqui e derrubar o veto. Então, é só pensar nisso. Só pensar nisso. Agora, se o voto é aberto, eles botam uma telinha de televisão lá e vê qual foi o deputado que votou favorável e contra. Sabe tudo. Então, esse secreto, esse voto aberto, é extremamente prejudicial aos funcionários públicos. Extremamente prejudicial. Porque se fosse o voto fosse secreto, com certeza esse veto iria ser derrubado. Deputado Cláudio Vereza, seria derrubado. É isso que eu queria falar, deputado. Obrigado. E muito pouca gente tem coragem de falar. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo, pela sua sinceridade. Tenho certeza que foi sincera. Com a palavra, deputado Rodrigo Coelho. Presidente. Para suas considerações, e como ele faltou, me parece que ele tem um pequeno questionamento a fazer do doutor Renato. Fique à vontade, por 2 minutos, fique à vontade. Obrigado, presidente. Eu quero primeiro justificar, eu tinha uma agenda na Secretaria de Segurança Pública marcada há muito tempo e veio pessoas de longe para essa agenda, então eu tive que me ausentar por um tempo, mas quero agradecê-lo, presidente, quero agradecê-lo, Renato, pela gentileza de poder arguí-lo. São princípios da administração pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Existe uma corrente de pensamento que sugere que a razoabilidade fosse incluída como princípio da administração pública. Pergunto ao nobre candidato, o que é razoável no exercício da função de conselheiro do Tribunal de Contas para Vossa Excelência? Razoável é o interesse público. Inclusive, me parece que na condição do Estado, quando você falou aí do LIMP, na minha época eu estudava assim, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né? Nós temos a eficácia também. O que é razoável para o Tribunal de Contas? Olha, eu que já andei por essas estradas todas aí, já fiz muita auditoria, me arriscando, inclusive, nas nossas BRs, penso que você se afasta da sua família por 2 semanas,
Você está no município, você é o Tribunal de Contas. E para mim, o que seria razoável? O nosso relatório técnico precisa e deve ser muito valorizado. No meu entender, os princípios constitucionais estão aqui, não só no caput do 37. O que é razoável é atender a população. Razoável é visar sempre o interesse público. Temos que ponderar nas nossas decisões, sim. Os conselheiros, normalmente, nos últimos anos, tiveram atitudes que eu, naquela casa, eu questionava, até quanto à razoabilidade. Hoje, o que a sociedade almeja? Eu vou falar dos limites, sim, educação, o limite da saúde. E, para mim, o que é razoável é atender o verdadeiro ansejo do povo capixaba, que é que os seus sagrados recursos públicos sejam bem empregados. O tribunal não foi feito para punir, não foi um caça às bruxas ou amigo. O que é razoável, para mim, é cumprir a Constituição. Renato, suas considerações finais. Eu tenho 3 minutos? 3 minutos. Por enquanto, o senhor respondeu a pergunta do deputado Rodrigo. 3 minutos para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer à mesa diretora, que foi quem propôs a minha candidatura, louvar aos 30 deputados, aos conselheiros do Tribunal de Contas, primeiramente a Deus, por ter me dado essa oportunidade, sentar aqui e pensarmos um pouco sobre o Tribunal de Contas, aquela estrutura. Eu vou lembrar até aqui do ex-governador Marcos Mauro, que aos seus 76 anos, eu tenho conversado com ele, foi quem inclusive inaugurou o Tribunal de Contas, inaugurou a nova sede, porque eu fiz parte da comissão de mudança, lá do Galerão da General Osório para cá. E até hoje eu me questiono sobre a verdadeira finalidade do Tribunal de Contas, não só no Espírito Santo, mas no Brasil. Nós temos aqui no Espírito Santo, em âmbito federal, o TCU vem atuando, inclusive nós temos uma novela do aeroporto aqui, atuação do TCU. Temos que ter um pensamento mais finalístico. Pela minha formação humanística, inclusive familiar, eu acho que nós temos que atender os jurisdicionados não a posteriori, quer dizer, nós temos que orientá-los, fazermos seminários, e a sociedade precisa conhecer o Tribunal de Contas. Nós temos aqui o regimento interno que foi aprovado com inúmeras ferramentas. Eu citei aqui a medida cautelar, que agora está em voga, é uma agenda muito positiva do Tribunal de Contas. Como é muito positiva essa sabatina aqui na Assembleia. Eu me sinto assim, representante do povo, falando na casa do povo. E lá no Tribunal de Contas, quanto mais os auditores de controle externo, que eu falo os servidores, e os comissionados também. Eu vou lembrar que eu também fui um comissionado no Tribunal de Contas. Todos os servidores estivermos unidos para o interesse público. O dia que a população capixaba conhecer o papel do Tribunal de Contas, eu sinto que esse dia está chegando. Eu vou voltar a falar da informação, da transparência. E ano que vem nós vamos ter eleição, né? Temos que lembrar que a democracia está sendo na sua plenitude nesse momento. Então, obrigado a Deus e força, Pai. Obrigado, doutor Renato. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será extraordinária, dia 18 de setembro, às 13 horas, quarta-feira, para a hora de Seu Cardoso, desta Casa de Lei,
para sabatinar os candidatos já convocados. Boa tarde a todos e a todas.